A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. As primeiras páginas hoje, a primeira página do Estadão, por exemplo, traz uma tragédia acontecida nas últimas horas na Venezuela. Terremotos arrasam áreas do norte da Venezuela. E foram 2 terremotos. Não se sabe exatamente o número de mortos. Os números apontam para quase 200, há muitos feridos. Eu vou ler para você o principal texto aqui do Estadão sobre o que está acontecendo. 2 tremores de magnitude 7,5 e 7,3 destruíram ontem bairros de Caracas e regiões pobres da região da costa venezuelana. Na capital, prédios desabaram e eletricidade foi cortada. O principal aeroporto do país fechou após teto desabar. Destruição em regiões da costa como Guaíra e Maiquetia indicava um número alto de mortes. Tremores foram sentidos também em países vizinhos, incluindo o norte do Brasil. Aí a nossa solidariedade ao sofrido povo venezuelano nesta hora difícil, nesta hora que a natureza se abate sobre a humanidade. Folha de São Paulo traz a vitória do Brasil com o significado da vitória, que foi uma atuação espetacular deste jogador mais uma vez, né? Vinícius Júnior. Deu uma aula de futebol. O Brasil ganhou de 3-0 da Escócia. Escócia não é tudo isso, mas o Brasil jogou muito bem, está classificado em primeiro lugar para ir para a próxima etapa, que é o mata-mata. Entre Japão, Suécia e Holanda está o próximo adversário do Brasil. E isso será decidido na rodada de hoje. O Brasil joga com a Holanda, ou com a Suécia, ou com o Japão. E quem perder nesse jogo, nessa etapa seguinte, vai para casa. Bom, a maneira de o Brasil jogar reacendeu na torcida, inclusive em mim, a esperança de uma vitória, ou de um bom desempenho nesta Copa do Mundo. Deixa eu dar para vocês os resultados de ontem e os jogos de hoje. Suíça 2, Canadá 1, Bósnia 3, Catar 1, Marrocos 4, Haiti 2, Escócia 0, Brasil 3, República Tcheca 0, México 3, África do Sul 1, Coreia do Sul 0. Agora os jogos de hoje: Equador e Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim, Tunísia e Holanda, Japão e Suécia, Turquia e Estados Unidos, Paraguai e Austrália. Aí está o nosso boletinzinho da Copa do Mundo. Bom, política brasileira não cheira bem, não cheira bem. Eu falo política brasileira e tenho
uma impressão de estar com o nariz dentro de uma lata de lixo. Está aqui. Jacques Wagner deixa a liderança do governo Lula após PF ligá-lo ao Master. O Estadão também dá um destaque muito grande a isso. Wagner deixa a liderança do governo após reunião com Lula e até o Valor dá a sua manchete, dedica a sua manchete a este caso. Investigado pela PF no caso Master, Wagner deixa a liderança do governo no Senado. Olha, ele se reuniu com Lula ontem no Palácio do Alvorada por cerca de 2 horas. Você sabe, eles são amigos, além de colegas, correligionários, camaradas, como se diria no PT, companheiros, como se diria no PT, de longas jornadas políticas. Então existe uma proximidade muito grande. O Wagner tem clamado por inocência, não vou fazer nenhum julgamento, os fatos, as provas, os indícios apontam para ele, apontam para as suas culpas, mas ele se diz inocente, não queria, por isso, sair da liderança do governo no Senado, mas eu não sei qual foi a pesquisa, qual foi a constatação e se a opinião. O presidente Lula e os seus assessores próximos chegaram à conclusão de que existe um prejuízo para a campanha do PT, que pretende reeleger Lula, com essa história do Wagner. Então resolveram fazer o movimento possível, que foi retirar Wagner da liderança do Senado. Assim mesmo, esse caso prejudica a campanha do presidente Lula, porque tira também, além de prejudicar em si, tira também um argumento que o discurso que a retórica lulista estava utilizando contra os bolsonaros, todos eles, especialmente o candidato Flávio, de certa proximidade com o Vorcaro e com as questões que envolvem a corrupção no Banco Master. Agora, isso está dividido, existe mais gente envolvida, fora o que a gente ainda não sabe. A Polícia Federal tem um verdadeiro tesouro de informações nas mãos, que são os telefones, inclusive o do Vorcaro, e através desses telefones, cada dia a gente fica sabendo de mais coisas e tem mais surpresas. Era um mar de lama gigantesco e tem gente que afirma que corrupção desse tamanho não aconteceu historicamente em lugar nenhum do planeta Terra. Realmente, esse Vorcaro avançou sobre almas dispostas a receber dinheiro, receber apoio em troca de uma ação em favor desse banquinho, né? Desse banquinho que teve uma presença grande na política brasileira. Só para constar, é bom a gente saber que existe um movimento fortíssimo de abafa. Abafa por quê? Porque tem um grande envolvimento de pessoas de todas as instituições brasileiras. Executivo, no caso da ligação do Wagner com o Lula, por isso que eu estou colocando executivo, tem ainda um problema com Rui Costa, ex-chefe da Casa Civil do Lula, ex-governador da Bahia, que ainda tem um caso com os respiradores comprados da pandemia, tem um caso envolvendo Supremo Tribunal Federal, né, com a esposa
do ministro Xandão advogando por milhões e milhões de reais para o Banco Master, né? Sem ser um escritório de significativo destaque no meio jurídico, e ainda tem as relações obscuras e que estão sendo cada vez mais claras do ministro Toffoli com Vorcaro e companhia, família toda e tal. Não sei como esses dois senhores ainda não renunciaram aos seus cargos no STF. Fica difícil você acreditar na lisura, na competência, na imparcialidade do STF quando você tem ministros envolvidos nesse nível, né, nessa situação, julgando os casos de todos os brasileiros que pretendem chegar à mais alta corte. A mais alta corte está definitivamente com a sua avaliação gravemente prejudicada perante a população. Eu não me lembro, não me recordo de nenhum caso semelhante. Pode ser que eu me engane, mas eu não me recordo, até onde vai a minha memória, de fatos que envolvam ministros do Supremo com essa gravidade. Então, como está todo mundo envolvido, todo mundo, modo de dizer, né? Tem todos... e direita e esquerda. Direita e esquerda, aí não tem... É bem democrática a corrupção do Master. E aí, o que acontece? Todo mundo quer abafar. Todo mundo quer abafar. O Estadão tem um editorial hoje a esse respeito. Quero mostrar esse editorial. Um desserviço ao Supremo. Ao criticar seus colegas publicamente, Gilmar violou a Loman, expôs o STF a constrangimento desnecessário e, de quebra, reforçou a necessidade do Código de Conduta que tanto rejeita. Olha, durante quase 90 minutos de entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criticou o colega André Mendonça pela relatoria do chamado caso Master, questionou a condução do STF por seu presidente Edson Fachin e, de quebra, afirmou que a decisão liminar de Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de suspender a divulgação de uma pesquisa de intenção de voto feita pelo Instituto Atlas Sintel, não deveria ser mantida. Como se vê, o senhor Gilmar Mendes mirou em muitos alvos, mas sua alvejada foi a dignidade do próprio Supremo. Aí está o Estadão, né? E o Estadão também inclui nas suas críticas essa aparente tentativa de Gilmar Mendes de melar, de chegar a uma anulação de todo esse processo, de todas as comprovações relativas ao Banco Master. Aí livra a cara dessa gente. Então não estou fazendo acusação nenhuma, são as constatações de praticamente toda a imprensa, né? E silenciosamente da Polícia Federal. Aí tem um negócio em cima do Executivo, leia-se Lula, né? O Estadão hoje está bravo. A tentação de controlar a PF, remoção de delegados que assessoram ministros de tribunais superiores, ordenada por Lula, reaviva a suspeita de uso da PF como instrumento de pressão sobre adversários e proteção de aliados. Esses delegados cedidos pela PF a tribunais superiores, que não são muitos,
né? Tem especialmente um delegado que estava cuidando do caso Master no STF. De repente, o Lula resolve trazê-los de volta à Polícia Federal. Estavam emprestados. E o que acontece? Os processos, inclusive o Master no Supremo, correm o risco de serem de retardamento, né? de se atrasarem, porque esses delegados têm o domínio, especialmente no STF, das investigações. Então, ninguém pode afirmar, mas fica subentendido, fica parecendo alguma coisa feita de propósito para ajudar a melar, né, essa história do Banco Master. Tem aqui uma coisa que chegou agora, que é uma pesquisa Poder Data. Estou abrindo aqui um site que tem essa pesquisa Poder Data, não estou conseguindo abrir. Está aqui, ó. A pesquisa Poder Data ouviu 2.400 pessoas entre 21 e 24 de junho em todo o território nacional. Deixa eu o que interessa. A pesquisa mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria empate técnico em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro. O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, e os governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado, deixa eu ver aqui mais, essas coisas aqui. Aí não tem essa conclusão, não é erro meu, não. Em uma simulação entre Lula e Flávio, o presidente aparece com 46% das intenções de voto contra 43% do senador. A diferença de 3 pontos percentuais está dentro da margem de erro. Brancos e nulos somam 8% e indecisos 3%. Aí está presidente da República, segundo turno, Lula 46%, Flávio 43%. Quer dizer, se a pesquisa tem a margem de erro de 3 pontos, eles estão empatados. Brancos 8%, nulos 3%. Deixa eu ver o que mais. Bom, eu acho que contra Lula marca. Olha, contra Ronaldo Caiado, se fosse o segundo turno, Lula 45% e Caiado 42%. Está bem o Caiado nessa história aqui. Brancos e nulos são 10%, indecisos 3%. Poucos indecisos também. Com Romeu Zema 45% contra 42%. Também o Romeu Zema alcança supostamente números altos no segundo turno. O problema dele e do Caiado, claro, é chegar lá. Tem toda uma discussão sobre mais candidatos em São Paulo, né, para diluir um pouco a força do governador, que pode ser reeleito, segundo a visão dos seus adversários, em primeiro turno, e isso prejudicaria a candidatura Lula em território paulista. Então, a ideia seria evitar que o governador Tarcísio vencesse em primeiro turno. Para isso, procura-se criar uma engenharia de candidatos que possam dividir o eleitorado de tal maneira que isso não aconteça. E aí o Lula fica com um palanque em São Paulo, fica com um pé em São Paulo na votação, porque com o governador eleito em primeiro turno, não tem possibilidade de uma campanha de segundo turno em São Paulo, de que o PT possa participar e possa ser um elemento de alavancagem da candidatura Lula
aqui em São Paulo. Falando em eleição, tem uma notícia assim que beira a fofoca. Em vídeo, Michele diz ter sofrido humilhação de Flávio. Pô, uma briga dentro da candidatura a Flávio, uma briga de família. É a madraça dele, né? Aí ela diz assim, um vídeo que se quiser, tá aí na internet. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone, afirmou a ex-primeira-dama, contrária ao apoio a Ciro Gomes no Ceará. Tem uma reportagem longa, né? Ele disse, olha, você tem que largar de fazer política porque você não sabe. Nessa história tem um componente freudiano. Quer dizer, ela é a mulher do pai que ocupa o lugar da mãe. Será que tem... Eu estou fazendo uma análise freudiana. Claro que isso tem a ver com Freud, tem a ver com Freud. Então, não sei, mas é uma coisa, né, uma briga. Que bela campanha dentro, né? Aí, agora de manhã, apareceu, ó, quer ver o título? Michele publica vídeo em que diz ter sofrido humilhação de Flávio. Aí hoje, de manhã, aí já está no SBT News. SBT News que transmite também especificamente o Jornal do Boris. O fato do SBT News transmitir o Jornal do Boris significa que, além de ser muito bom, além de estar evoluindo na audiência, tem imparcialidade total, é óbvio que é um instrumento de primeira qualidade para a sua informação. O SBT News tem bom gosto, além de ter convidado este jornalista para participar da sua programação. Está aqui, ó. Está aqui em algum lugar aqui ele diz, Flávio rebate Michele e diz estar de coração aberto. Ai, madrasta, estou de coração aberto. Em vídeo, ex-primeira-dama afirmou que foi desrespeitada pelo enteado e por isso se afastou das decisões partidárias. Agora, o último lance é ele pedindo desculpas a ela e dizendo, estou de coração aberto para você, querida madrasta. Lula oferece apoio à Venezuela após terremotos. Haddad diz que escolherá nesta quinta-feira o seu vice, não se sabe quem é. Decisão será tomada com Lula e Alckmin, envolve Márcio França, Simone Tebet e Marina Silva. O vice do Haddad será aquele que oferecer mais vantagens para a captação de votos para o Lula. É a base dele, né, em São Paulo. Itamaraty cita traidores por tarifaço e indireta Flávio. Jacques Wagner deixa a liderança do governo Lula no Senado. Moraes diz que arma pode levar à revogação de prisão domiciliar de Bolsonaro. Olha, essa história da arma é de uma bobagem intensa, né? Não quebrou a prisão domiciliar, não é nenhuma irregularidade, porque a prisão domiciliar não fixou a proibição de ele ter arma. Ele é um ex-militar, ele é uma pessoa que já tinha arma em casa, ele foi para o domicílio e a arma estava lá
como estão os abajures, as panelas, como está tudo na casa dele. E ele mandou consertar a arma. Não significa que ele usar, que tem caráter de uma revolução. Aí estão transformando isso numa história, claro, que é para ferrar, como se diz, como a molecada, para ferrar o Bolsonaro. Ele tem outras culpas, não há nenhum inocente. Mas nessa história, pessoal, é demais. Com aval de Lula, PT decide lançar candidatura em Minas Gerais. Após indefinição que durou meses, partido terá nome próprio ao governo. A decisão foi comunicada depois de reunião da bancada. Você vê que Minas Gerais está complicado e tem uma história importante em Minas Gerais. Veio o Rodrigo Pacheco, que era o candidato, não quer ser candidato, e tem uma história que ninguém sabe se é cientificamente comprovável, que quem ganha a eleição em Minas, ganha a eleição presidencial. Então você precisa ter um nome forte candidato a governador em Minas. Vamos ver quem vai ser. O Rodrigo era, mas não quer. Diz que agora ele está voltando para a política, vai aceitar qualquer outra coisa, também ele está oscilando. Mas aí é importante. Por que Minas representa isso? Segundo quem acredita na tese, é porque faz limite, faz divisa com vários estados e aí recebe a influência de vários estados e acaba sendo uma síntese do Brasil. Isso para quem acredita. Keiko abre frente irreversível em apuração no Peru. É pouquinho, mas ela já ganhou, o adversário dele já respondeu. Trump exige que Congresso aprove lei que restringe voto. Essa lei que restringe voto, por exemplo, restringe o voto pelo correio. A eleição americana tem alguns relaxos. Voto pelo correio é uma coisa que pode ser se antecipar muito a eleição. CNJ cobra mais informações de tribunais sobre depósitos do BRB. Deixa eu ver aqui. Saint-Marché pede recuperação e é vendido ao Cencosud. Eu tinha visto a prisão de um vereador de São Paulo, coisa que tem a ver com o PCC. Vereador, eu não estou achando agora aqui, mas tem um vereador de São Paulo preso esta manhã numa ação da polícia, né, com relação ao PCC. É coisa de empresa de ônibus. Olha, eu tinha marcado aqui, mas você sabe que eu tenho um problema com a... Hã? Está na Folha? Vamos ver a Folha aqui. Está aqui, ó. Para baixo, ó, então... Gilmar, vereador Senival Moura, obrigado, viu? É preso em São Paulo, é do PT. É preso em São Paulo por suspeita de elos com lavagem de dinheiro e PC. Produtora de Dark Horse contratou acusado de integrar grupo criminoso. Você vê que vai tudo se misturando, né? O INSS ninguém fala mais, né? Vem cá, essa história do banco do digníssimo bispo Edir Macedo estourou e o Banco Central não fiscaliza? O Banco Central não se destina a acompanhar a situação dos bancos? Será que não percebeu o que estava acontecendo? É interessante que o Banco Central responda esse tipo de questão que é inerente à própria existência do Banco Central. Como é que o Banco Central deixa chegar a esse nível? É uma boa pergunta que se deve fazer. Não, como é que chega a esse nível? Outra coisa, o INSS agora vai exigir a foto da pessoa, né? Como chama? Reconhecimento facial.
esse pessoal acha que dispõe do tempo das pessoas. E dispõe do tempo, vamos fazer, e a gente fica trabalhando, fora os 5 meses de imposto que nós pagamos para esse pessoal. Deixa eu ver mais aqui. Consignado do INSS encolhe 40% com biometria e dívida de idosos. Já vi tudo, viu? Há muito tempo. Quem tomou cafezinho conosco? Paulo Caetano, Marcelo Freire, Josemir Barcelos, Marilto Rios, Mário César, Raimundo Meirelles, Whindersson Cabral, Divino Dias, Neide Prima, José Almir, Sila Assad, Dagmar Ferrão, Rodrigo Pavan de Munique, Márcio Fávaro da Itália, Glauber Araújo de Abreu e Lima e Selma Gomes de São Sebastião do Paraíso. Você botou Rio de Janeiro, mas não é. São Sebastião do Paraíso. Hã? Sebastião do... São Sebastião de Paraíso, tá aqui. E São Sebastião de Paraíso é Minas Gerais. Você botou Rio de Janeiro, não sei. Era Minas Gerais, de repente mudou. Pessoal, muito obrigado por sua atenção, muito obrigado. Voltamos amanhã, né? Por todas as nossas bases de transmissão. Lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.